Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queria convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, no versículo 12. Já até uma vez eu ministrei sobre isso aqui, sobre esse tema, mas hoje a gente vai falar outras coisas, mas esse tema eu achei muito profundo. Os irmãos acharam? Que diz assim: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. E ele estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe a ninguém dizer, mas diz-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para aquele serviço de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele se retirou-se para os desertos e ali orava. Amém? Os irmãos podem sentar. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, ele é diferente dos outros evangelhos, embora segue uma visão de Marcos. Mas nós vamos entender que cada evangelho ele vai apresentar Jesus de uma maneira, né? A gente vê Mateus, apresenta Jesus como leão. A gente vai para Marcos, vai apresentar a Jesus como boi. A gente vai para João, ele vai apresentar Jesus como águia. E a gente vem para Lucas, e Lucas ele vai apresentar a Jesus como homem, segundo aquela ordem, né, daquela visão que o nosso irmão teve, que ele retrata os 4 tipos de filho do homem de Deus. Ezequiel, que ele vai falar que viu o filho do homem segundo o leão, segundo a águia, segundo o boi, segundo o homem. E os 4 evangelhos ele vai retratar a Jesus de cada uma maneira. E alguns historiadores eles vão dizer que, na verdade, o evangelho de Lucas, de João, de Mateus, de Marcos não foram escritos apropriadamente por eles. Alguns historiadores defendem que isso foi no Concílio de Nicéia, que deram esse título para eles. Mas não vou dizer que isso é o que menos importa. Mas o que nós devemos observar nos evangelhos é aquilo a qual de quem eles estão falando, que é da pessoa central, que é Jesus Cristo. Aleluia. E é desse Deus não, perdão, porque isso são pronomes demonstrativos. Eu não vou dizer que é errado, seria muita petulância minha dizer que isso é errado. Mas quando você diz esse Deus, você então está dizendo que é outros. E na verdade só existe um Deus, que é Jesus Cristo. E Lucas, ele ao escrever o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a sua escrita, ele vai querer apresentar a humanidade de Cristo, vai apresentar a Jesus como humano. E por isso que a gente no capítulo 2 do livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, Lucas vai expressar os 4 tipos de crescimento de Cristo. Ele vai dizer primeiro que crescia Jesus em intelecto, em estatura. Depois ele vai dizer que crescia Jesus em intelecto. Depois ele vai dizer que crescia Jesus em graça para com Deus. E depois Lucas vai dizer que crescia Jesus em graça para com os outros. Então Lucas vai apresentar
Deus. E ele, ao escrever o Evangelho, ele vai querer expor para o povo, para nós, o cuidado e o amor de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. E domingo no estudo bíblico, foi um estudo assim que falou tanto ao meu coração. Mas quando o nosso professor, o pastor Celso Alves, ele falava da paternidade de Deus, do dever de um pai. Olha, aquilo falou muito ao meu coração, porque tem momentos, ele falando que o dever de todo pai é cuidar do seu filho. Nossa, a gente sabe disso, mas tem vezes que aquilo entra no nosso coração, né, irmão Sérgio? Entra como uma flecha, né? Nossa, como aquilo ali falou comigo, mediante as situações da vida que eu estou vivendo. E eu pude ver que verdadeiramente Deus, Ele cuida do seu, porque Ele não pode negar a sua paternidade com a sua igreja. Aleluia! E naquela hora ali, eu me senti tão pequeno, tão minúsculo. Aleluia! Eu me senti como Martinho Lutero, quando ele confessa que ele vivia no confessionário confessando a sua fraqueza. E ele pode entender que o arrependimento, ele te joga no chão, ele te mostra quem você é, ele te reduz a nada, mas ao mesmo tempo que ele te coloca no chão, te joga no chão, ele também te coloca de pé e te dá a oportunidade de viver uma nova etapa da sua vida em Cristo Jesus. Aleluia! E Lucas, ele vai falar aqui sobre, nesse versículo, do 12 ao 16, 5 características de Deus. Olha que coisa linda. A primeira característica de Deus é o poder absoluto, a autoridade absoluta. Segunda característica de Deus é o poder absoluto de Deus. Terceira característica, a necessidade de estarmos próximos de Deus. Terceira característica, a fé que devemos ter em Deus. E a quarta característica é a humildade desse homem. E a sexta, a quinta, a importância da oração em nossa vida. Então, se dermos tempo, nós vamos falar dessas 5 características da obra de Deus no meio da sua igreja e do seu povo. A primeira é a autoridade de Deus absoluta em ter poder sobre toda a enfermidade, seja ela física ou seja ela espiritual. Nós percebemos que no decorrer da história da humanidade, muitos reinos, impérios, eles caíram. Os impérios faraônicos caíram, os impérios do Xerxes caíram, os impérios dos grandes reis, como Alexandre o Grande, caiu. Os impérios, como foi a China, potência do mundo há 200 anos, caiu. Todos esses impérios ele cai, mas aquele império que é constituído por Deus, ele permanece para sempre. Foi como aquela pedra que desce, quando Nabucodonosor ele tem a visão, e ele vê uma pedra descendo no morro, e aquela pedra destrói toda a sua estrada, reduzindo aquela estátua a pó. E Daniel vai interpretar para Nabucodonosor: Nabucodonosor, esse é o reino de Deus, o reino que jamais será destruído, porque Deus, Ele sim, é quem tem o poder absoluto sobre todas as coisas. E o poder de Deus, talvez vocês estejam se questionando: o que é poder? A maior definição de poder
ele entra no seu laboratório, começa a estudar, até que ele faz uma pesquisa, esquece a pesquisa, vai embora, vai passear, vai viajar, e de repente, quando ele volta, ali estava a forma do antibiótico, e perguntaram a ele: você descobriu, você inventou o antibiótico? Ele: não inventei nada, estava aí. Deus é que pela sua misericórdia me mostrou como deveria ser feito. Isso é poder absoluto, é ter o poder para criar as coisas, e só Deus é quem tem poder para criar para todas as coisas. E segunda definição de poder, a gente pode observar em Gênesis, quando o homem ele vai cair, ele cai, estava a serpente, estava Deus, estava o homem, estava a serpente, e a gente observa que Deus ele vai botando juízes em todas as coisas. Ele vai dizer para a serpente que a serpente ia andar com pó sobre seu rosto, ele vai dizer para o homem, para a mulher, que ela ia ter, que multiplicaria suas dores na hora da criança nascer, e ele vai definindo, e quando ele chega no último, ele vai dizer: porém, é um trecho que me chama muita atenção, quando Deus diz porém, só diz porém, quem é Senhor sobre todas as coisas. Então ali diante daquela situação, Deus estava mostrando a sua autoridade para com o inimigo, para com o homem, para com a terra, para com toda a existência, de que só Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Só Ele tem poder absoluto. E o seu poder também está relacionado às enfermidades físicas, porque tem momentos na vida que a gente procura tudo quanto é tipo de médico, né? E cada um fala uma coisa, cada um fala outra coisa, e você fica ali sem saber, sem direção. Ah, vai no médico, mas já fui quase 10. Não tem que ir no médico, mas já fui, tudo que tu imaginava, já fui, já procurei, e nenhum me dá uma definição. Aí é a hora que você entende que esse é o momento que Deus ele vai agir na sua vida. Porque quando as portas da terra se fecham, quando os recursos do homem se fecham, se acaba, aí é a hora que Deus ele abre uma porta no céu, aleluia, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, e muda a história, muda o quadro, porque só Jesus Cristo é quem tem poder absoluto sobre todas as coisas. Oh, desce, aleluia. Só Deus tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Autoridade absoluta, sobre todas as coisas. Agora tem segundo, o poder absoluto de Deus. Aleluia. Nós vamos observar quando Senaqueribe ele assume o reino. Ele assumiu, na verdade, foi 107 vice-província aproximadamente. O seu antecessor morreu, e agora você vai ter que assumir esse reinado aí. Olha só, sendo que esse reino que você vai assumir é o reino grande, é o reino imenso. E toda pessoa, quando ele assume até algum cargo no seu trabalho político, seja na sociedade em geral, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Mostrar serviço. Ele quer mostrar que ele tem condição de fazer aquele trabalho, que aquele trabalho na mão dele vai render igual ao antecessor, ou anterior, ou será melhor. Então o intuito de Senaqueribe é mostrar que ele tinha condição de reinar aquelas 27 províncias. E o que acontece? Surgiu um motim, e nesse motim algumas províncias queriam se isolar daquele reino, queriam se tornar independente. Natural, porque ninguém quer ser governado por, já pensou, um alemão governando o Brasil, a Alemanha, a França. Então é natural que você, como nação, quer ficar independente. Então de repente todos saíram, e quem é que ficou sozinho? Ficou Josafá, ficou sozinho, ali, abandonado. E Senaqueribe ele vem com cerca de 187 mil soldados para querer destruir Jerusalém. E ele cerca Jerusalém, irmãos, que não ia passar um coelho correndo. Ele era muito
ele cerca Jerusalém de um jeito que não era para ninguém fugir, ninguém ia sair daquela cidade sem antes passar por ele. E ele ali vendo aquele exército numeroso, forte, homens de guerra, de batalha, achou que ele era quando tinha como destruir o seu exército, mas naquela hora ele desafiou o Deus do céu, o Deus de Israel, e nessa hora foi a ruína a queda dele, porque todo aquele que se levanta contra Deus, ele cai, é reduzido a nada, porque só Deus é quem tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Aleluia! Oh, Jesus amado! Aí é a hora que a gente sabe que a gente é protegido por Deus, né? A gente olha assim, você está vindo aí comigo, irmãos, eu já tive momentos assim. Quando eu não era da igreja, eu era uma pessoa muito explosiva, né? Gostava logo de sair, partia logo para a violência. Mas depois que eu vim para Cristo, que Cristo me trouxe, realmente mudou o meu caráter totalmente, mudou a minha vida totalmente. Aquele homem bravo ficou lá para trás, realmente. Passei a ser igual manso, igual uma pomba. Mas em todas as vezes que eu vi alguém se levantando contra a minha vida, eu em momento algum levantei uma pena aconteceu alguém, mas confiei em Deus. E todas as vezes que eu agi dessa maneira, eu saí vitorioso, porque Deus ele peleja por aqueles que entregam as suas vidas a Ele. Aleluia! Eu lembro, me fez lembrar agora, eu já falei isso aqui, mas a repetição é um método de ensino. Jesus na transfiguração, Jesus Pedro ele comete aquela gafe, né? Até um dia desse eu estava estudando sobre isso, que ele parelha, Jesus com Moisés e Elias, né? Ele, Senhor, façamos aqui uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Quer dizer, era a alegria que ele estava de estar com Deus, de ser guiado por Deus. Mas ele jamais poderia aparelhar a Jesus com Moisés e com Elias, embora foram grandes homens de Deus. Mas ele quis aparelhar. E naquela hora ali, que ele faz aquele emparelhamento sobre os três, Deus lá dos altos céu, ele vira e diz: esse é o meu filho amado. Porque crente, irmão, não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa partir para a agressão. Crente tem que fazer como Jesus fez, se manter na presença de Deus, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, é Deus que julga e defende a nossa causa. Terceiro lugar, segundo lugar, terceiro é a necessidade de estarmos próximos de Jesus Cristo. Repara comigo, esse homem coberto de lepra, mas ele corre para perto de Jesus. Mas existia uma lei naquela época que dizia que os leprosos tinham que ficar no leprosário, não podia vir para a cidade não. Quando chegasse algum leproso, alguém ia dizer: leproso, e toma-lhe pedra, leproso, e joga-lhe pedra no leproso, até o leproso ir embora. Então ali, aquele homem, mesmo vendo que a sua vida estava correndo risco, mas ele não se limitou de se aproximar de Jesus Cristo. Às vezes, irmão, tem momento na vida que é difícil para nós, tem momento na vida que é complicado para nós. A gente está sendo desafiado, muita coisa está sendo colocada em risco, mas nessas horas nós devemos fazer como esse homem. Mesmo apesar dos apesares, ele não olhou para as dificuldades, mas viu a necessidade de se aproximar de Deus. Os problemas da vida, as dificuldades, as lutas, as necessidades humanas, elas não devem nos afastarmos da presença de Deus.
Aquele homem, ele chegou na primeira conclusão desse leproso, é que ele entendeu que Jesus é a fonte da vida. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui creem que Jesus é a fonte da vida? Aleluia! Então, se cremos que Jesus é a fonte da vida, aleluia, nós devemos nos aproximarmos mais dele, estar mais próximo do Senhor, porque a vida, ela não está nas coisas dessa vida. A vida, na verdade, está nas coisas de Deus. E quando nós estamos próximos de Deus, nós estamos caminhando para a vida eterna. Aleluia! Oh, bendito é o Senhor. Segunda necessidade de aproximação de Cristo é a segurança da paz. Pensa comigo. O homem, quando ele cai, ele abre 4 fósseis. O homem, quando cai, ele abre 4 guerras. Primeira guerra que ele vai abrir entre Deus e o homem, porque Deus agora se afasta do homem. Toda tarde Deus já pensou, meus irmãos? Toda tarde Deus vinha, toda tarde Deus vinha conversar com esse homem. Olha que coisa gloriosa. Então a primeira coisa, quando o homem peca, faz guerra entre Deus e o homem. Deus, ele se afasta. Segunda guerra que o pecado ele vai abrir entre o homem e a natureza. Repara que hoje a gente vive em tempos difíceis. Eu lembro quando era mais garoto, era muito calor, se fazia 36, 40 graus, mas era aquele tempo depois mais fresco, né? Porque a natureza trabalhava mais ao nosso favor, podemos dizer assim. E aqui o homem, o pecado, ele abre guerra entre o homem e a natureza. E hoje a gente vê que nós estamos destruindo o próprio lugar onde a gente vive. Terceira guerra que o pecado vai abrir entre o homem e a sua espécie. Você já reparou quantas guerras está tendo no mundo? Vocês já pararam, já conseguiram ver como é que está lá em Gaza, como é que está a Ucrânia? Dia desse eu estava vendo a Rússia lançando certo tipo de míssil na Ucrânia, na capital Kiev, que fazia um estrago que só Jesus dá causa. Olha só, o ponto que o homem chegou de matar, de destruir a sua própria espécie. Quarta guerra que o pecado ele vai abrir entre o homem e ele mesmo. Repara-se, quantas pessoas que elas não se aceitam. Elas querem mudar algumas coisas dela. Ela não aceita o nariz, ela não aceita a orelha, ela não aceita a cor da pele, ela não aceita o cabelo, e vai fazendo plástico, e vai fazendo, e vai mudando, e vai mudando. Por quê? Porque ele não consegue ter paz como ele mesmo. Mas tem um filósofo francês que vai dizer que paz é ausência de guerra, sendo que paz não é ausência de guerra. Paz não é paz interior, a paz está em Jesus Cristo, porque Ele sim é a paz que nós precisamos. Como Ele disse, eu não vos dou a paz como o mundo dá, eu vos deixo a minha paz. Então a paz é a presença de Jesus Cristo. Então esse homem sabia disso. Olha, minha vida está em risco, mas eu preciso de paz, e eu não vou encontrar em nenhum outro lugar. Só em Jesus Cristo é que eu posso encontrar a verdadeira paz. Aleluia! Só em Cristo, irmão. Só em Cristo nós vamos encontrar a paz que a gente sempre quer. Não é nas coisas dessa vida. Terceira necessidade que esse homem ele vai encontrar é a necessidade de ouvir a voz de Deus, de ter a sua vida direcionada por Deus. Já teve momentos na minha própria vida, mesmo na igreja, que eu procurei tomar a direção por eu mesmo, mas eu tomo a direção e quando eu chego lá na frente eu vejo que as coisas estão, não é aquilo que eu planejava, e oro para o Senhor, me perdoa, eu mesmo que tomei a direção, mas
É como aquele homem, uma ilustração. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, entra no carro. Abre a porta do carro. Senhor, entra no carro. E Jesus entra. Senta, Jesus. E Jesus senta. Ele diz: Senhor, vamos comigo nessa viagem. E Jesus: estou aqui, eu vou com você na viagem. E eles vão. Chega no decorrer do caminho, o carro bate. E ele vira para o Senhor e fala: Senhor, o carro bateu. Eu pedi para que o Senhor entrasse, abri a porta, deixei o Senhor entrar, pedi para que o Senhor fosse comigo nessa viagem, e agora o carro bateu. E Jesus respondeu a ele: eu fiz tudo o que você pediu. Eu entrei, eu sentei, eu vim com você, mas você não pediu para que eu tomasse a direção desse veículo. Tem muita gente querendo andar com Cristo, mas não quer que Ele tome a direção da sua vida. E nós precisamos, e esse homem, ele vai entender isso, que a sua vida, se não fosse direcionada por Cristo, de nada teria sentido, porque o verdadeiro sentido da vida é ter uma vida direcionada por Deus. Aleluia! Não podemos só chegar no Senhor andando do nosso lado. Vem conosco, vai, Senhor. Nós temos que chegar para o Senhor e dizer: Senhor, conduza a minha vida, os meus passos, assim como o Senhor tem planejado para mim. Porque o planejamento de Deus, uma porta fechada de Deus, vale mais do que 1000 portas abertas pelo mundo. Então é melhor ter uma porta fechada por Deus do que ter as portas do mundo abertas para nós. Então a melhor coisa é nós termos a nossa vida direcionada por Cristo. Aleluia! Quarta necessidade desse homem. Esse homem, ele entendeu que Cristo, aleluia, era capaz de transformar o seu caráter. Nós jamais vamos transformar o nosso caráter pelo nosso próprio entendimento. Nós jamais vamos transformar o nosso próprio caráter pelas nossas próprias convicções, pelo aquilo que nós achamos do que é certo ou que é errado. Porque a Bíblia diz que a justiça dos homens é como trato de imundícia, é isso mesmo? Então, o nosso caráter, ele jamais será transformado se não for por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Deus, quando ele aparece para Moisés, ele vai dizer para Moisés: Moisés, Senhor, mas chega lá no Egito, eu vou ter que dizer quem me enviou, quem é que eu falo? Vai lá e fala que eu sou te enviou. E Deus vai falar ainda mais para Moisés: eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Primeiro, Deus de Abraão é que Deus é o Deus da fé. Segundo, porque Deus é o Deus de promessa. E terceiro, porque que Ele é o Deus de Jacó? Porque Ele é o Deus da transformação. Só Jesus Cristo é quem é capaz de transformar o caráter do homem. E Ele transforma. Eu lembro que quando eu comecei, eu pensei no caminho do Senhor. Eu falei para o Senhor, eu não vou conseguir te servir, porque eu bebo, eu uso drogas, eu ando com mulheres, eu trafico, eu faço muitas coisas erradas. Eu não vou conseguir, Senhor, largar essas coisas e me voltar para Ti. Mas Deus falou no meu coração: se você pegar a sua cruz e me seguir e deixar que eu trabalhe na sua vida, eu vou transformar o seu caráter. Aleluia! E já se passaram quase 30 anos, mesmo os apesares, nunca mais bebi, nunca mais usei drogas, nunca mais me prostituí, nunca mais trafiquei, porque Jesus Cristo, Ele realmente é aquele que tem o poder para transformar o caráter dos homens. Aleluia! E sexto,
E quinto lugar, ainda dentro da necessidade, é entender a fraqueza humana. Eu acho que uma das maiores dificuldades da humanidade nossa é entendermos a nossa vulnerabilidade humana. Nós precisamos entender que nós somos pó e cinza, que nós somos, se eu estiver falando errado, que o pastor João depois corrige, que nós somos um ser decaído, porque Adão caiu, a humanidade caiu, aquele que nos representava caiu, aleluia, mas pela graça de Deus, Deus enviou o segundo Adão, que é a tipologia de Cristo, para mostrar a vulnerabilidade humana e mostrar para o homem o verdadeiro caminho de paz que está nele. Mas como é que nós entendemos isso? Quando entendemos que somos pó e cinza e precisamos da graça de Deus. Eu vou parar por aqui, que já é 9 horas, mas eu quero deixar essa mensagem para o nosso entendimento, que nós devemos reconhecer a nossa fraqueza humana e que precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de sucesso em Cristo Jesus, porque é descendo na presença de Deus que a gente é colocado por Ele nas alturas, e assim eu agradeço